Oi, gente, eu sou a Luísa e junto com o Lucas e com o Leonardo a gente vai bater um papo aqui sobre a transformada de Laplace e como ela é usada na análise de circuitos elétricos. A nossa ideia aqui é falar um pouco de forma bem simples. Vamos explicar o que é a transformada de Laplace e algumas de suas propriedades. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a transformada inversa de Laplace, as funções de transferências, as variáveis de estado e como tudo isso ajuda para resolver circuitos elétricos. E no final vamos mostrar uma simulação que acredito eu que vai deixar isso um pouquinho mais claro. Primeiro de tudo, a gente vai falar da transformada de Laplace. A transformada é uma ferramenta que ajuda bastante a gente a simplificar as equações diferenciais. Ao invés de a gente lidar diretamente com essas equações complicadas, a transformada muda tudo para uma forma mais simples. Aí, depois de resolver, a gente vai lá e usa a transformada inversa para voltar à resposta original. Além disso, ela também serve para pegar as funções que mudam com o tempo e transformá-las em representações que trabalham com frequências, o que facilita bastante para entender o comportamento dessas funções. Basicamente, a gente pega essa equação, essa fórmula que está aqui na tela, e a gente troca esse f de t, né, que é uma função que depende do tempo, e transforma essa função dependente de tempo em uma função dependente de uma outra variável chamada s. Essa mudança é feita através dessa fórmula, que envolve essa integral. E parece um pouco complicado, mas a ideia é só simplificar o trabalho, desde que a integral seja válida para aqueles valores de s. Agora, na análise de circuitos, a gente normalmente não faz esse processo na mão. A gente já usa algumas transformadas pré-definidas, né, que são as tabelas prontas, que já simplificam alguns polinômios no domínio de S. Isso ajuda bastante na hora de interpretar os circuitos e deixa tudo mais prático e rápido. Aqui estão as transformadas das principais funções, como eu disse, que são a tabela pronta, né, que já facilita bastante para a gente. Além disso, existem muitos teoremas relacionados à transformada de Laplace que são muito usados. Alguns exemplos são o teorema da linearidade, o teorema da derivada e o teorema da integração no domínio de tempo. Temos também o teorema do deslocamento do tempo, o teorema de valor inicial e final, e que também são bastante aplicados, né? E aqui estão como eles são aplicados na transformada de Laplace, como eles estão definidos e são aplicados. Agora vamos falar um pouco sobre a transformada inversa de Laplace, né? Basicamente, o objetivo da transformada inversa ela é calcular as expressões do domínio do tempo. Ou seja, né, a gente vai ter algumas expressões ali no domínio da frequência e a gente quer passá-las para o tempo, para o domínio do tempo, né? Basicamente o inverso que a gente fez na transformada de Laplace. Em circuitos, isso é feito para encontrar as tensões correntes, né? Ou seja, a gente vai poder utilizar essa transformada inversa na análise de circuitos para poder encontrar, né, tensões e correntes. A definição dela, né, a gente tem aqui pela fórmula, onde a transformada inversa de Laplace é igual a 1 sobre 2πj, integral de menos infinito até mais infinito, exponencial de st e fs ds, que seria a nossa função de transferência. A gente vê que é uma fórmula bem complexa, né, mas apesar da complexidade da definição, existe um quadro com as transformadas conhecidas que auxiliam na determinação de uma transformada inversa dada, né? Ou seja, a gente vai ter um quadro disponível para poder consultar, né, qual que é a transformada inversa da função que a gente está utilizando. Basicamente o quadro é esse, né? Nós temos aqui a nossa f de s e a gente tem do outro lado do quadro a sua respectiva função, a sua respectiva transformada inversa, né, de Laplace. Basicamente, a gente utiliza algumas técnicas de frações parciais para adequar a função s de modo que ela pareça com alguma função da tabela, né? A gente percebe aqui que todas as funções, né, fs, elas estão em forma de frações parciais. Então a gente tem que, às vezes, adequar, né, quando a nossa função não está adequada, para poder usar essa tabela. Né? Então, pela forma geral, a gente tem fs é igual a ns sobre ds, que seria o nosso numerador sobre o denominador. E a gente tem também que as raízes do numerador, quando elas são zero, elas são chamadas de zero de fs, e as raízes do denominador, quando são iguais a zero, são os polos de Fs.
né? Então, basicamente, a gente vai ter três formas distintas para calcular essas funções parciais, né? A primeira delas é os polos reais distintos, né? Onde as nossas raízes elas vão ser números simples, né? Números reais, e elas vão ser também distintas, né? Então, a gente não vai ter raízes iguais. A gente considera o S como S menos P1, S igual a menos P2, H até menos Pn. E os polos simples, né? Eles são distintos entre si, nenhum é igual. A gente também tem que considerar que o grau de NS é menor do que o de DS. E utilizamos as expansões por fração parcial para decompor a f de S, né? A gente tem aqui as fórmulas para cada componente. A gente tem também os polos repetidos, né? Quando as raízes são reais e iguais. A gente tem aqui a fórmula para poder calcular. E a gente tem também os polos complexos, né? Que é quando a gente tem alguma exponencial complexa dentro da função. A gente tem aqui a fórmula também para calcular. A gente pode perceber, né, que a gente tem a componente complexa aqui, antes da equação. E a gente tem também a componente real, que seria a f1 de t. Falando um pouco agora sobre as funções de transferência, basicamente elas são a relação entre a variável de saída pela variável de entrada do sistema, né, que no nosso caso é um circuito ou um dispositivo, no domínio da frequência, né? Então, basicamente, a gente tem aqui o nosso diagrama, onde a gente tem uma entrada de t, né, e ela passa por um sistema, h de s, e a gente tem a saída, né, que a gente tem explicadinho, né, que h de s é a função de transferência, y de s é a variável de saída e x de s é a variável de entrada. A gente viu bastante isso em sinais e sistemas, é a matéria que a gente tem na grade do curso de computação. E basicamente, né, a gente vê a atuação desse sistema, né, que ele pega uma entrada, né, modifica ela de forma a criar uma saída. Basicamente, existem alguns tipos de funções de transferências que elas são mais importantes para os circuitos, né, a gente pode estar utilizando, né, na análise também. Elas são as funções de ganho de tensão, ganho de corrente, ganho de potência, onde a gente sempre vai ter a nossa, né, variável de saída sobre entrada, né, que no caso da tensão a gente tem a tensão de saída sobre a tensão de entrada. A gente tem também a impedância de transferência, né, e a admitância de transferência. Basicamente representa a nossa resistência, né, onde a gente tem a nossa tensão de saída sobre a corrente de entrada. E a admitância seria o contrário, né, a nossa condutância. Seria a nossa entrada a nossa corrente de saída sobre a tensão de entrada. Né? E como que a gente pode utilizar essas funções de transferência? Né? A gente separou aqui um exemplo para poder mostrar. Né? Basicamente, nós temos um circuito e o intuito dele é obter a função de transferência em termos do ganho de tensão, AVS, e determinar a resposta ao impulso e ao degrau. Então, esse aqui é o circuito. Nós podemos ver que se trata de um filtro passa-baixas. Né? A gente tem aqui a nossa resistência de 100 ohm e um capacitor de 1 microfarad. Nós vamos ver, né, como que a gente pode usar essas funções de transferência para resolver esse problema. Algumas fórmulas úteis que nós podemos usar para o resistor e para o capacitor no domínio da frequência é a nossa tensão, né, da resistência, a corrente da resistência. Aqui a gente tem do capacitor também. E as nossas principais funções de transferência que vamos utilizar é a impedância resistiva, que a gente calcula para o resistor, e a nossa impedância capacitiva, que seria para o capacitor. Né? Então aqui a gente tem as fórmulas que nós usamos antes para calcular para cada um desses componentes. Né? Então o primeiro passo a gente basicamente vai encontrar, né, a nossa função de transferência, utilizando a nossa tensão de saída sobre a tensão de entrada. Né, e aqui a gente pode utilizar, né, nós podemos ver que para a tensão de saída nós vamos considerar apenas o capacitor, né, porque ele está aqui em V0. E para a tensão de entrada nós vamos usar a nossa impedância resistiva mais a impedância capacitiva. Né, basicamente calculando, nós temos aqui 10 sobre 10 elevado a 4, né, sobre S mais 10 elevado a 4. E o próximo passo é calcular a resposta ao impulso. Né? Para calcular a resposta ao impulso, nós podemos usar, né, a transformada inversa de Laplace aplicada à nossa função de transferência. Né? Então, basicamente, a gente tem aqui a nossa inversa de Laplace sobre a função de transferência que nós conseguimos obter anteriormente. E nós podemos ver que essa fórmula está na tabela, né, de transformada inversa, né, que está aqui, essa terceira fórmula aqui. Então, nós podemos aplicar direto para descobrir a nossa resposta ao impulso, que seria 1000, né, 10 a 4 e elevado a menos 10 a 4t, isso, 10 a 4t.
Ok. Agora o próximo passo, né, é encontrar a nossa resposta ao degrau. Para a gente encontrar a resposta ao degrau, nós multiplicamos a nossa função de transferência por 1 sobre S, né? E fazendo isso, nós temos, depois, né, de fazer essa multiplicação, nós calculamos a transformada inversa de Laplace novamente. A gente vai ter essa fórmula aqui. Basicamente, ela não está no padrão para a gente conseguir calcular a transformada a inversa de Laplace diretamente. Então, nós temos que usar, né, a nossa expansão por frações parciais para poder calcular, né? Então, aqui a gente usa a expansão por frações parciais e a gente chega no resultado de 1 menos e na menos 10 a 4t, né, basicamente. Aqui a gente deixou alguns cálculos, né, que usamos para resolver o exemplo. E nós temos aqui, né, onde usamos a expansão por fração parcial para resolver esse problema. Então, aqui tem os cálculos. E este é, assim, né, a resolução do exemplo utilizando essas nossas funções de transferência. Dando continuidade, né, vamos falar agora sobre algumas propriedades da transformada de Laplace. Basicamente, a gente tem o método das variáveis de estado. Ele é fundamental para a análise de sistemas complexos de engenharia, né, por possuir múltiplas entradas e saídas, né. Basicamente, ele é ao contrário das funções de transferência que a gente viu antes, né, que permitiam apenas uma entrada e uma saída. Esse método das variáveis, eles vão admitir, né, agora várias entradas e várias saídas, né, justamente para esses problemas mais complexos de engenharia, né. Esse modelo ele é mais abrangente e se aplica a sistemas mais complicados. Ele é frequentemente utilizado em circuitos elétricos, especialmente com componentes reativos, como capacitores e indutores, né. A gente vai ver que ele vai ser bastante utilizado para esses dois componentes. Uma variável de estado, ela descreve o estado de um sistema independente do caminho percorrido para atingi-lo. Então, a gente vai ver mais ou menos como funciona. Basicamente, esse é o diagrama que nós temos para as variáveis de estado, né? A gente tem um sistema linear aqui central, que é responsável por pegar as entradas, os sinais de entrada, e realizar a transformação, né, a fim de obter os sinais de saída, né? Então, a gente vai ter Z1, Z2 até Zm de sinais de entrada. A gente percebe que nós temos vários sinais de entrada, não somente um. E, da mesma forma, nós vamos ter vários sinais de saída, né, desse sistema linear. Bom, alguns exemplos comuns de variáveis de estados que nós temos para a área de engenharia, né, são a pressão, o volume e temperatura, né, em alguns projetos. Já em circuitos elétricos, as variáveis de estado elas são a corrente no indutor e a tensão no capacitor, né, já que elas descrevem de forma coletiva o estado de energia do sistema. Então aqui nós temos a fórmula base, né, que no caso a gente vai, né, disponibilizar as nossas equações, as nossas variáveis de estado como equações de primeiro grau, né. É que a gente tem também o modelo de estado completo, sendo esse aqui, esse x sendo a derivada. Nós vamos passar um pouquinho sobre cada componente aqui. Tá? Primeiro nós temos o vetor de estado, né, que representa os n vetores de estado. Então aqui nós teremos todos os estados do sistema. A gente também vai ter o vetor de entrada, que representa as m entradas, né? Então a gente vai ter todas as entradas desse sistema aqui neste vetor. E temos também, da mesma forma, o vetor de saída, né, que vai estar representando aqui todas as saídas do sistema. Vamos falar agora sobre as principais aplicações, né, da transformada de Laplace na área de circuitos elétricos, né? A gente vê isso ao longo do curso, né, de engenharia de computação, nas diversas matérias que nós fazemos, e também na nossa área acadêmica, né? Vamos ver como que a gente pode aplicar a transformada de Laplace na nossa área acadêmica e profissional. Basicamente, nós separamos algumas, né? A primeira seria a resolução de equações diferenciais, né? A transformada de Laplace, ela permite transformar equações diferenciais associadas aos circuitos em equações algébricas, né? Então, a gente consegue, né, transformar essas equações a fim de calculá-las de maneira mais fácil. A gente também pode usar elas para análise de resposta transitória em frequência, né? Ela permite estudar como o sistema responde a diferentes frequências de entrada, auxiliando no projeto de filtros e amplificadores, né? A gente vê bastante essa parte de filtros e amplificadores nas matérias de sinais e sistemas, na matéria de fundamentos de comunicações, e a gente percebe que ao longo de toda a disciplina a gente usa essa transformada de Laplace para poder, né, calcular essas frequências de entrada e utilizar, né, nela para facilitar nossos cálculos. Bom, aqui a gente pode ver, né, como que os filtros funcionam, né, como eu tinha mencionado. Nós temos aqui um filtro passa altas, né, passa baixas, desculpa, onde as frequências de menor valor elas vão ser admitidas, né, aqui representando pelo valor 1, e as frequências
de valores altos, elas vão ser atenuadas, né? Então a gente percebe aqui que apenas as frequências até um certo ponto, essa aqui seria a nossa frequência de corte, elas vão ser permitidas, né, dentro do sistema. Da mesma forma, temos o filtro passa alta, que só vai admitir frequências altas, né, a partir de certa frequência de corte. E temos também o filtro passa faixa, né, que seria esse daqui. Ele vai admitir a passagem de sinal, né, no caso aqui desse sinal, entre uma determinada faixa, né, que seria entre a nossa frequência superior e a inferior. Né? Então, dentro desse canal aqui, a gente pode estar admitindo a passagem de sinal. E também temos o filtro rejeita faixa, né, que ele vai atenuar os valores, né, do sinal dentro de uma faixa. Né? Ele vai basicamente o inverso do passa-faixa. E aí que a gente percebe que a gente utiliza, né, a nossa transformadora de Laplace para poder fazer essa análise em filtros, que é muito feita em fundamentos de comunicações e outras matérias do curso também, que exige bastante de análise de sinais. Né, a gente pode ver aqui também que, ainda sobre a atuação de filtros, né, ela permite com que a gente classifique um filtro, digamos assim. Porque a gente tem aqui essas larguras de banda, né, e nós podemos perceber que quanto menor a largura de banda, mais preciso é o nosso filtro, né, basicamente, no caso de um passa-faixas, né, que a gente está aqui no exemplo. No caso de um passa-faixas, quanto mais estreita a nossa banda, basicamente ele funciona melhor, porque ele está admitindo ali uma faixa entre dois valores, então ele vai aceitar apenas ali essas sinais que entrem dentro dessa faixa. Né? E se a gente tem uma, uma banda maior, digamos assim, ele pode considerar sinais que seriam indesejados na nossa, na nossa utilização do filtro. Né? Isso é bastante utilizado em modulação de sinais, né? Tanto AM quanto PM, na parte de comunicações. E nós podemos ver como é importante, né? Nós fazemos essa análise para determinar, né, qual que é a eficácia do nosso filtro, né? E também a qualidade dele. Olá, meu nome é Leonardo Soares Barbosa e vou falar agora sobre simulação computacional da aplicação. A transformada de Laplace é uma ferramenta poderosa para estudar como o sistema responde a diferentes frequências de entrada. Isso é particularmente útil no projeto de filtros e amplificadores, especialmente porque permite analisar a resposta de um sistema no domínio de frequência, também conhecido como uma função de transferência, o que facilita o entendimento de como diferentes componentes, como resistores, capacitores e indutores, afetam o comportamento do sistema. A transformada de Laplace é usada para analisar sistemas de filtragem no domínio de frequência. Os tipos de filtros são passa-baixa LPF, que atenua altas frequências, passa-alta HPF, que atenua baixas frequências, passa-faixas BPFs, que permitem uma faixa específica de frequência, e rejeita-faixa, NOT, que bloqueia uma faixa específica. Aqui temos um exemplo de equação. A função de transferência e diagrama de Bode. A resposta em frequência de um sistema pode ser analisada através da função de transferência. Se fizermos essa substituição, obtemos o diagrama de Bode. A magnitude ela mostra o ganho do sistema em diferentes frequências e a fase mostra a defasagem induzida pelo sistema. Aqui temos um exemplo de código projetado em Octave. Nele nós temos o resistor em ohms, capacitor em farads e definimos a variável Laplace. Nela também temos a função de transferência do filtro passa-baixa e é gerado o diagrama de Bode. Aqui podemos ver que o diagrama de Bode mostra exatamente o comportamento que você esperaria de um filtro passa-baixa. Atenuação de frequências mais altas e passagem de frequências mais baixas, com a fase também variando conforme esperado. Benefícios da transformada de Laplace no projeto de filtros e amplificadores. Facilita o projeto de filtros para isolar ou amplificar sinais em faixas específicas de frequência. Permite ajustar o ganho de amplificadores e otimizar sua resposta em diferentes frequências. É utilizado no projeto de sistemas de controle e análise de estabilidade. Aqui estão as referências que usamos para produzir o nosso projeto e fazer essa apresentação. Gostaria de agradecer a visualização. E é isso, obrigado.